O cerco contra Bolsonaro aumenta e a sua prisão é pedida. Começa agora JBR News. Olá, você que nos acompanha diretamente aqui do estúdio do Jornal de Brasília. Nós do Imagem e Credibilidade fazemos esse conteúdo sempre direto da capital federal para lhe levar as informações do que acontece aqui nessa cidade, em especial o que está sendo conversado nos bastidores do poder nacional. E o assunto não é outro, Jair Bolsonaro. O ex-presidente, depois que saiu o inquérito da Polícia Federal, onde ele teve o seu indiciamento, juntamente com outras 36 pessoas, entre elas generais, um almirante, enfim, ex-assessores e até o presidente do seu partido, que é o PL, Valdemar da Costa Neto, Jair Bolsonaro tem tentado se esquivar deste assunto. Quando perguntado, ele fala que não sabe nada com relação ao golpe. Nós até ontem, na nossa análise, abordamos esse ponto especialmente, só que justamente ontem acabou o sigilo do famoso inquérito. O inquérito que a Polícia Federal preparou durante meses com relação aos atentados à democracia, como foi colocado no próprio inquérito, que foram aquelas manifestações que depredaram a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro de 23, este inquérito que estava sob sigilo, teve seu sigilo derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. E claro, todos nós da imprensa debruçamos o dia e as horas que tivemos para poder entender aquele emaranhado de informações, já que se trata de um inquérito que tem quase 900 páginas, porém são 900 páginas muito reveladoras, nas quais a Polícia Federal, com grande aparato de investigação, demonstra como tudo foi planejado. E ali a gente vê que não foi um planejamento qualquer, ou algo que foi feito por algumas pessoas individualmente, não. Ali é mostrado pela Polícia Federal um planejamento conjunto, no qual houve muita inteligência envolvida. Realmente um plano bem arquitetado. E era um plano, se, como diz o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, não era para dar golpe, era para manutenção do poder do próprio Jair Bolsonaro. Porque o que foi colocado pela Polícia Federal e que tivemos acesso demonstra vários núcleos de ações montados, núcleos de desinformação ou fake news, núcleos que tinham justamente como objetivo aglomerar as pessoas na porta dos quartéis, outros núcleos, inclusive, que instigavam os atentados, como houve atentados à bomba, outros para criar o caos no Brasil e aí sim acabar se instituindo uma GLO, que era justamente o maior desejo naquele momento, porque diante de um caos nacional, parte das Forças Armadas seriam chamadas, se instituiria naquele momento uma junta militar temporária, o presidente Jair Bolsonaro já era mesmo presidente, ele se manteria como comandante naquele momento e dificilmente o governo seria entregue aos vencedores da eleição de 2022, que eram justamente os atuais, o presidente Lula e o seu vice Geraldo Alckmin. Lembrando que neste plano detalhado pela Polícia Federal e que tivemos acesso, de fato, o planejamento de assassinato da chapa vencedora e do presidente do TSE naquele momento, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ficou muito clara. Era um planejamento que tinha não somente envolvido nesses núcleos militares de alta patente, mas também oficiais militares de patentes menores, mas há também assessores, inclusive da Presidência da República, e muitas pessoas que estavam com cargos no governo, inclusive ministros de Estado. Todos eles estão colocados ali nestes núcleos e citados pela Polícia Federal. Portanto, é muito robusto o que a Polícia Federal apresenta. Agora, é claro, é bom que a gente saiba que todo o trâmite, até que se chegue a um julgamento de fato dos envolvidos, e em especial o mais importante deles, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, indiscutivelmente uma grande liderança no Brasil, e que ficou justamente na última eleição, ainda que tenha tido todo esse movimento para não entregar o governo ao presidente Lula, com uma diferença de apenas 1% da preferência eleitoral. Portanto, se trata de um líder político com respaldo popular. Não sabemos como é que vai ficar daqui para frente, porque, de fato, como disse, o inquérito é muito robusto e traz provas contundentes. Claro, a parte que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro tenta desconsiderar esse inquérito, coloca como uma perseguição política, como algo do próprio ministro Alexandre de Moraes, que o presidente Jair Bolsonaro não teria tido nenhum tipo de envolvimento nesse tipo de planejamento e que nada pode ser relacionado a ele. Inclusive, quem defende Jair Bolsonaro, inclusive parlamentares da chamada direita brasileira, dizem que Alexandre de Moraes não pode ser o juiz que vai julgar
Jair Bolsonaro. Isso porque ele já está incluído na primeira turma, que é o que tudo indica, chegando, obviamente, para julgamento, será a turma do Supremo Tribunal Federal que julgará o ex-presidente, sendo que Alexandre de Moraes é um dos 5 integrantes deste núcleo da primeira turma, que tem, além dele, como dissemos ontem, inclusive, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Mas essa é uma questão que é colocada pela oposição ao governo federal hoje, mas os governistas do passado, como uma forma de defender Jair Bolsonaro. Já quem o ataca, ou seja, os governistas de agora, e que eram oposição a Bolsonaro no passado, parlamentares também, colocam que Jair Bolsonaro está envolvido até o teto, até o fio de cabelo com relação a essa trama golpista, e pedem diretamente a prisão do ex-presidente. Isso é o que é defendido hoje por parlamentares da esquerda brasileira. Pedem a prisão do ex-presidente, mas nós temos que levar em consideração que existe um trâmite. Esse trâmite hoje, ele após o inquérito ser conhecido e claramente enviado pelo Supremo Tribunal Federal para o exame da Procuradoria-Geral da República, que tem o direito de fazer novos adendos ao que foi entregue ou até pedir novas perícias, investigações e até diligências. Portanto, não significa que só chegar na PGR que ela já encaminhará o assunto para o Supremo Tribunal Federal. Inclusive em Brasília, e nós falamos disso, há fontes que dizem que só vai acontecer esse envio para o Supremo para iniciar o julgamento a partir de 2025. Outras fontes garantem que ainda acontece neste ano. Independente disso, o processo, estando na PGR, ele ainda vai passar para o Supremo, e no Supremo há, claro, todo o trâmite de um processo judicial, com direito à defesa e acusação. Portanto, não se imagina que este assunto se conclua antes do final de 2025, mas essa é uma das previsões. O que interessa hoje é com relação ao inquérito. Foi realmente desnudada a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O inquérito mostra claramente Jair Bolsonaro como o líder de todo esse planejamento. Em alguns pontos, inclusive do relatório, chega a colocar Jair Bolsonaro como o chefe de uma organização criminosa ou como aquele que planejou a ação efetiva, ou seja, ele é colocado como um líder. São informações bombásticas que, claro, acabam respingando em toda a trajetória de Jair Bolsonaro, lembrando que ele já está inelegível para 2026, ainda que fale que será candidato. Nessa condição de hoje, e com esse inquérito conhecido, dificilmente o chamado projeto que anistiava os envolvidos no 8 de janeiro e agora, entre eles, o próprio Jair Bolsonaro, terá seguimento na Câmara. Ficou muito complicada a situação do ex-presidente. O inquérito o complicou ainda mais, porque por mais que se defenda quem defende Jair Bolsonaro que ele não teve envolvimento, a Polícia Federal, num trabalho robusto de quase 900 páginas e que foram conhecidas por nós ontem na imprensa, mostra claramente o envolvimento do ex-presidente em vários momentos, inclusive no conhecimento do plano que pretendia assassinar a chapa vencedora, ou seja, Lula e Alckmin, e até o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, até deste plano, Jair Bolsonaro tinha conhecimento, e a Polícia Federal vai mais longe, que aquele chamada minuta do golpe, ou um decreto que instituiu o estado de sítio no poder, o estado de sítio no Brasil, numa derrocada do poder para dar mais poderes ao presidente então, que era Jair Bolsonaro, foi escrito juntamente com o próprio ex-presidente. Ele tinha total conhecimento do documento. Esse decreto de estado de sítio é um dos que confirma a tentativa de golpe de Estado ou a conspiração que houve no Brasil para se não dar justamente a vitória ao candidato vencedor, que era Lula, ou seja, não deixar que a esquerda ou o PT voltasse ao governo naquele momento e se continuasse com o governo que existia, que era de Jair Bolsonaro. Esse era o instrumento usado e o que justificava toda essa ação. Claro, voltamos a dizer, quem é a favor de Jair Bolsonaro diz que ele não teve envolvimento. Quem é contra diz que ele não somente está envolvido, como deve ser preso. Este é o clima em Brasília. Mas contra fatos não há argumentos. Essa é uma máxima do jornalismo. E, de fato, o inquérito da Polícia Federal está muito robusto e quem tem conhecimento a ele, já que agora o sigilo está quebrado, ele está acessível a muitas pessoas, pode ver lá como foi construído todo esse planejamento de conspiração contra a democracia brasileira e que tinha dentro do inquérito como envolvidos direto nas ações planejadas membros e integrantes do governo Bolsonaro e o próprio ex-presidente, como, no mínimo, quem tinha conhecimento de tudo que estava sendo feito. Mas a Polícia Federal vai mais longe e o coloca em alguns momentos como líder, como chefe e até como
planejador de tudo isso. Portanto, daqui a gente encerra este conteúdo de hoje. Mas lembrando a você, o assunto não vai se extinguir. Ele só tende a esquentar na capital federal. E a gente daqui vai acompanhar para levar para vocês diariamente a análise do que acontece na capital cidade do poder. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre, se você gostou deste conteúdo, dê seu like, curta também, claro, divulgue, faça compartilhamentos, vá à nossa página imagemcredibilidade.com, veja também o que o Jornal de Brasília tem a lhe oferecer em outros conteúdos de informação. Enfim, continue conosco e opine sempre se você está a favor dessas pautas que tratam da questão do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro, se você gostaria que tratássemos mais de pautas econômicas. Enfim, o nosso assunto é política e economia, é Brasília e é poder. Mas você tem total poder também para opinar do que você quer nas análises diárias. Muito obrigado e até amanhã.